Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Vamos falar sobre esse confronto decisivo do próximo domingo contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro. O atacante, um dos destaques do clube pernambucano nesta Série B do Campeonato Brasileiro, falou sobre esse jogo, inclusive engrandeceu o nome do Vasco da Gama. Ele que é uruguaio e deixou bem claro que no seu país de origem o Vasco da Gama é muito falado. Ou seja, mais um atleta que não veste a camisa do Vasco, mas reconhece a grandeza do gigante da colina. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre mercado para 2023, pois mais um nome surge aí, né, no meio da torcida vascaína, através de informações, notícias para a próxima temporada. Desta vez o meio-campo também uruguaio Dela Cruz, que veste a camisa do River Plate e foi procurado pelo Vasco, mas não somente pelo gigante da colina, como também pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro. A gente vai trazer todos os detalhes aí desta possível chegada para o ano que vem, o Vasco de fato entre os gigantes do mercado no futebol brasileiro e muitas outras novidades importantíssimas, como também a saída do Andrei no ano que vem. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te pedir para aqui embaixo você se inscrever. E volto a repetir o que eu venho falando. Vocês podem pensar, imaginar, eu não vou me inscrever no canal do Lucas, o Lucas já tem 69 mil inscritos, para que eu vou me inscrever? Não vai mudar em nada. Muito pelo contrário, a sua inscrição é importantíssima. Hoje temos aí 69.342 inscritos exatamente. A gente quer muito chegar aos 70 e para isso precisamos da sua ajuda. Então, por favor, você que de fato é Vasco, curte o nosso conteúdo, aqui embaixo, aperte aí no botãozinho inscrever-se. Só clicar nele porque você automaticamente já será inscrito no nosso canal e vai ajudar demais o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é ele que vai fazer com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas dentro da plataforma e principalmente ative o seu sininho de notificação, esse sininho aí de fato que aparece ao lado do botão de inscrição para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você também fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui primeiramente falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois domingo teremos Vasco e Sport pela 35ª rodada da competição, uma partida decisiva. Mas hoje também teremos mais 3 partidas dessa rodada. No caso, às 7 horas da noite, momento em que esse vídeo está indo ao ar, estará acontecendo CSA e Londrina, na casa do CSA Estádio Rei Pelé. Às 8h30 no Oba, Vila Nova e Cruzeiro, uma partida que não interessa em nada ao Vasco da Gama. E às 9h30, Novo Horizontino e Náutico, outro jogo que também não interessa em nada ao Gigante da Colina. A única partida, o único confronto que de fato tem certo interesse é entre CSA e Londrina, já que Londrina hoje é o 9º colocado e em caso de vitória vai à 8ª colocação e fica a apenas 5 pontos de distância do Vasco da Gama. Lucas, o Londrina tem chance de subir? Matematicamente sim, mas dificilmente isso irá acontecer. Pois para que o Londrina tenha chances aí de conquistar esse acesso, tem que vencer as 4 últimas partidas que ainda o restam. E acredito que isso, sinceramente, será muito difícil. É um jogo que a gente fica de olho, mas não temos que nos preocupar neste momento com Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã outras partidas também irão acontecer. A gente traz mais detalhes para você no Acorda Vascão. Sobre Vasco da Gama, como está aparecendo aí nas imagens, hoje foi dia de mais um treino no CT Moacir Barbosa. O elenco foi a campo, comandado novamente, é claro, pelo técnico Jorginho. A última atividade aqui no Rio de Janeiro. O elenco treina hoje no Rio e viaja hoje à noite para Recife, Pernambuco, e amanhã já treina no local da partida, já treina aí na região onde estará acontecendo Vasco e Sport. O elenco viaja, chega hoje na cidade, dorme lá, treina amanhã mesmo, né, no caso,
em Pernambuco e domingo vai a campo enfrentar o hoje sexto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco está preparado, o Vasco está focado, o Edmar hoje foi a campo, Paulo Vitor foi a campo, então muito provavelmente essa dúvida que nós, tínhamos com relação à presença de laterais esquerdos, isso não deve ser nenhum tipo de problema, os dois devem estar à disposição do técnico Jorginho. Ainda sobre Vasco da Gama, aliás, sobre esse confronto, entre Vasco e Sport, quero falar aqui sobre o lado de lá, o lado do Sport Clube Recife, pois o atacante do Sport, Facundo Labandeira, um uruguaio que chegou ao Sport nesta janela de transferências do meio do ano, um dos grandes destaques aí, inclusive, do Sport Clube Recife, no caso nesses últimos jogos aí, da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador de bastante qualidade, jogador que vem se destacando, falou sobre esse confronto importantíssimo que irá acontecer no próximo domingo contra o Vasco. E volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Se é um confronto decisivo para o Vasco da Gama, que está aí na quarta colocação, terá ainda 2 jogos em casa, vencendo esses 2, chegando até 61 pontos, para o Sport é um confronto mais decisivo ainda, pois em caso de derrota ou empate, quebra aí qualquer chance praticamente de acesso de volta à elite do futebol brasileiro. E o Facundo Labandeira falou sobre esse jogo, ele que tem 10 partidas com a camisa do Sport, 2 gols e 1 assistência, disse o seguinte, abre aspas, é um jogo que vai decidir o que acontece com o Sport no campeonato. É um jogo de 6 pontos e creio que o grupo encara dessa forma. É uma final para nós. E ainda, sobre esse confronto, ele que, como eu trouxe para vocês, é um uruguaio, mas fez questão de falar sobre o nome do Vasco da Gama na América do Sul, no continente sul-americano e no caso, onde ele nasceu e foi criado, o seu país de origem, Uruguai. Sobre isso, o Facundo Labandeira diz assim, abre aspas, no Uruguai se fala muito do Vasco, e quando cheguei aqui me falaram que era uma Série B muito competitiva. Temos que seguir com a mente focada em o Sport tem que subir, tem que voltar para a Série A, e creio que essa partida é crucial para isso. Ou seja, de fato, o Vasco ficou moral no continente sul-americano, o que demonstra cada vez mais a grandeza do nosso gigante da colina. Uma partida importante, uma partida decisiva, o Vasco, como trouxe nos meus últimos vídeos, vai em busca da vitória. Esse é o posicionamento do elenco cruzmaltino. A gente acha, no caso que cobra aí o Vasco, eu pelo menos tenho esse posicionamento, que o Vasco vai a Recife buscar o empate, porém, pelo discurso que vem sendo utilizado por Yuri Lara, Marlon Gomes, atletas do Gigante da Colina, o Vasco vai a Recife buscar a vitória, pois uma vitória em Pernambuco faz com que o Gigante da Colina praticamente crave o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? E agora, já que falamos sobre Vasco Sport, sobre esse confronto decisivo, quero trazer 2 informações que tratam de mercado da bola. No caso, uma saída e uma chegada. Primeiramente, sobre essa possível chegada, se trata do De La Cruz. O De La Cruz, para quem não conhece, é um jogador uruguaio. Ele atualmente joga no futebol argentino, mas é uruguaio e inclusive é o meio-campo da seleção do Uruguai, veste a camisa de número 7. Tem pela seleção 17 partidas e 2 gols marcados. Ele é um meia aí, meio ofensivo, um camisa 10 de 1,67 m e 60 kg. Para quem não lembra, ele esteve presente lá naquela final da Copa Conmebol Libertadores entre River Plate e Flamengo. Era o titular do River e um dos grandes destaques da equipe naquele ano. Nesta temporada, o De La Cruz tem com a camisa do River 41 partidas, 6 gols e 8 assistências. O seu melhor ano foi no ano passado, 2021, onde teve 48 jogos, 11 gols e 7 assistências. É de fato um jogador de bastante qualidade. E o que está acontecendo hoje? O De La Cruz tem contrato com o River apenas até o final de 2022, ou seja, até apenas o final deste ano. E após o término deste ano, ele fica automaticamente livre no mercado e poderá fechar com qualquer um clube. E diante dessa possibilidade de contratação de um atleta que hoje tem bastante qualidade, é um atleta até mesmo considerado jovem, tem apenas aí 25 anos, alguns clubes do futebol brasileiro, que hoje é a potência econômica do Brasil, se interessaram, no caso da América do Sul, potência econômica, que tem realmente uma força, um poder de investimento para contratar jogadores de outros países da América do Sul. Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco, esses 5 clubes fizeram contato com os representantes do De La Cruz para saber sobre a possibilidade de uma possível contratação. E aí, a partir desse momento, a gente inclusive fala sobre o que eu coloquei lá no título.
quando eu coloquei o título falando que o Vasco está entre os gigantes, eu não quis diminuir, no caso, a situação que hoje o Vasco se encontra. No caso, o Vasco sempre foi um gigante e sempre será, nunca deixará de ser. Mas o meu posicionamento quanto ao título é o seguinte: o Vasco hoje, além de ser um gigante no âmbito de tradição, de história, vai voltar a se posicionar como um gigante se tratando de mercado. Porque hoje, quando a gente olha para o futebol, a gente vê 4 potências econômicas de contratação. É o Corinthians, que tem o super elenco, é o Palmeiras, que tem o super elenco, Flamengo, que realmente tem um grande time, e o Atlético Mineiro que também conta com muitos jogadores através de investimento. E o Vasco nessa próxima temporada estará também se posicionando dessa maneira, caso venha conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. E devido a isso se juntou a essas outras 4 equipes, né, para ir aí atrás do De La Cruz, dos representantes do atleta, para saber informações. O que o Vasco precisaria fazer para ter o uruguaio? É uma pergunta. Primeiro, desembolsar uma quantia vultuosa, uma quantia grande para conseguir contratar o atleta. Além das luvas que devem ser pagas, qualquer jogador que se encontra livre no mercado recebe luvas, que no caso é um dinheiro para comprar o atleta diretamente do seu empresário, e além disso também bancar a permanência do De La Cruz, pois de acordo com a apuração do Bola VIP Brasil, o jogador quer receber um salário aí de no mínimo R$1 milhão. Haja grana, haja dinheiro, mas o Vasco, caso queira de fato ter o De La Cruz no seu time, poderá ter que pagar esse valor. E aí vai a questão: vale a pena pagar R$1 milhão por mês ao De La Cruz, jogador de 25 anos, que vestiu a camisa do River nestas últimas temporadas? É de fato um atleta de bastante qualidade, mas, volto a repetir, vale a pena pagar R$1 milhão em 2023, primeiro ano em que o Vasco retorna de uma Série B do Campeonato Brasileiro? Eu prefiro deixar essa pergunta a você, torcedor vascaíno. Então coloque aí no mercado. O Vasco se interessou, o Vasco já entrou em contato com os representantes do atleta e pode sim contratar, mas terá que desembolsar um alto valor para ter o uruguaio no seu plantel no ano de 2023. Deixe aí nos comentários então, conto com a sua participação. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Andrei Santos, pois qual é a informação que a gente tem sobre o meio-campo Cruz Maltino? A notícia é a seguinte: o Andrei de fato vem recebendo olhares de vários clubes do futebol europeu. Isto é fato, não é mentira, muito pelo contrário, é bastante verídico, ainda mais pelas marcas que ele vem atingindo. Hoje o Andrei é um dos artilheiros da equipe, mesmo sendo volante. Tem 7 gols com a camisa do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Esse número, inclusive, fez com que o Andrei superasse alguns jogadores da posição do século XXI. Andrade, que era um excelente cobrador de faltas, o Newton, né, que tinha um excelente cabeceio lá no ano de 2011, Felipe Bastos, que também ao lado do Andrade era um especialista nas bolas paradas de longa distância, e o cria, Douglas Luiz, que foi o último grande volante revelação da base Cruz Maltina. Todos esses 4 volantes que surgiram no Vasco nesses últimos 22 anos, o Andrei superou com relação a números. Então é um jogador de muita qualidade. E devido a isso, clubes do futebol europeu do velho continente vêm voltando seus olhos ao atleta. Sobre propostas oficiais que aconteceram, tivemos mais informações nesta tarde de sexta-feira. Realmente ocorreram 2 propostas oficiais confirmadas. Do Bournemouth, clube aí do futebol inglês, uma proposta no valor de 9 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda, para o real, uma proposta que gira aí algo em torno dos 54, 55 milhões de reais. Uma proposta do Barcelona, no valor de 10 milhões de euros, trazendo para o real 60 milhões de reais. Ambas as propostas prontamente recusadas, o Vasco nem fez muita questão de ouvir mais, no caso, a oferta desses 2 clubes, um do futebol inglês e um do futebol espanhol, o Barcelona, por achar uma pedida muito baixa na contratação de uma das maiores promessas do Cruz Maltino. Porém, além dessas propostas, o Vasco também recebeu algumas consultas, procuras. Mônaco e Arsenal foram 2 clubes que também consultaram a situação do Andrei, e o PSG e Barcelona hoje de fato monitoram periodicamente, no caso constantemente, a situação e o desempenho do Andrei Santos dentro de campo. Inclusive eu fui buscar mais informações e descobri que hoje o Jordi Cruyff, que é aí o diretor do Barcelona, está cuidando pessoalmente da negociação em conjunto com o André Curi, que é o representante do Barcelona aqui na América do Sul. Ou seja, o Barcelona deve, nesses próximos dias, nesses próximos meses, intensificar a busca pela contratação do Andrei Santos. As partes tentam aí, no caso, Barcelona, Andrei
e os seus empresários chegaram a um número mágico, no caso, um número ideal para tentar a contratação do Andrei nesta próxima temporada. O Barcelona não vai medir esforços para tentar levar a grande promessa não só do Vasco, mas do futebol brasileiro. Essas são as informações que a gente tem sobre Barcelona, PSG, Arsenal e Bournemouth. Volto a repetir, apenas 2 ofertas foram confirmadas oficialmente, do Bournemouth e do Barcelona. Sobre um outro clube que também surgiu com muito peso, né, se tratando de Andrei Santos, Newcastle United, clube do futebol inglês. As informações que chegaram é que sim, o Newcastle demonstrou interesse, mas o papo de uma oferta no valor de 180 milhões não passou de especulação, não foi colocado de fato na mesa a grana, chegou para o Vasco e falou, olha só, a gente tem aqui o dinheiro, é isso, a gente quer o Andrei por 180 milhões de reais. Isso ainda não aconteceu. Lucas, pode acontecer? Sim. Pode, o André é um craque, o André é uma promessa e vários clubes estão de olho. Há uma corrida pela contratação do jogador, mas por enquanto 180 milhões de reais não foram colocados na mesa do Vasco da Gama. Caso essa grana possa ser colocada, o Vasco pode aceitar. Vai da SAF, vai do Paulo Brax, vai da ideia que o Vasco tem para o ano que vem. Por enquanto a situação entre Newcastle e Andrei é a seguinte: Steven Nixon, o chefe de recrutamento do Newcastle United, confirmou que vem fazendo contatos na América do Sul e especialmente no Brasil. Hoje, o clube inglês tem o objetivo de contratar os melhores jovens do mercado sul-americano. E o Andrei é sim um desses atletas que estão sendo monitorados pelo Newcastle. Essa é a situação. O Andrei hoje está sendo muito monitorado, há uma corrida por ele, e aí fica a pergunta: qual clube que vai vencer essa grande maratona pela jovem promessa Cruz Maltina? Lucas, o Andrei fica pro ano que vem? Não sei. É uma notícia, é uma informação que a gente só vai saber quando 2023 chegar. O fato, hoje, que eu posso responder a vocês é o seguinte: o Andrei é um jogador muito observado pelo futebol mundial. Essas foram as informações deste Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. Contamos aí com o seu like, com o seu gostei, com a sua inscrição para ajudar o nosso crescimento. Então se inscreva, ajude o canal do Gigante. Volto a repetir, queremos muito chegar aos 70 mil inscritos e para isso precisamos da sua ajuda. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo que você vem fazendo aqui ao nosso canal. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.